Esse é o momento mais singular que nós temos aqui enquanto nós estamos na terra. É o momento de maior reverência, quando Deus, por intermédio da sua palavra, fala aos nossos corações, e não é uma linguagem figurada. Deus fala mesmo por intermédio da sua palavra e por intermédio daqueles que são autorizados por Ele e por ela, e que fielmente a interpreta, para que com sua palavra Ele nos aperfeiçoe e Ele nos transforme. Nesta noite eu quero poder colocar para você a grandiosidade de Cristo, grandiosidade que nem sempre o mundo reconhece, e a obra tão maravilhosa que Ele fez a favor de cada um de nós. Quero convidar a você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no seu capítulo 17, texto do versículo 1 ao 10, contudo, eu vou ler apenas os versículos 1 e parte do versículo 2, mas eu vou explorar todo esse texto, e depois eu peço a sua atenção para a leitura de Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo de número 11, não precisa abrir lá, eu vou ler depois. Evangelho de João capítulo 17, versículos 1 e a parte A do versículo 2, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Do versículo 9 ao 11 de Filipenses capítulo 2 diz assim: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, rogando que Deus esteja nos falando nesta noite. Pai Santo, bendito o Senhor, quero colocar, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar. A tua palavra, ela é poderosa. O Teu Espírito, ó Deus, ainda prevalece na vida daqueles aos quais Tu tens chamado para crer em Cristo. Logo, Senhor, esta palavra poderosa, e mediante a atuação do Teu Santo Espírito, ela se torna vívida, real para cada um de nós. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir que com todo o poder e glória, mediante a Tua palavra, Tu estejas falando ao nosso coração nesta noite. E este, ó Deus, que tem a incumbência de falar em Teu nome, capacita-o, ó Deus, com Teu Santo Espírito, para que ele possa ser claro, lúcido, ungido da Tua parte, para trazer a mensagem que Tu tens para os nossos corações. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. O que, na verdade, o mundo pensa sobre Jesus? Variadas informações. Para Raul Seixas, Jesus Cristo era um coitado e um besta. Numa de suas músicas, ele diz: ó coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Morreu dependurado numa cruz, eu não sou besta para tirar uma de herói. Jesus Cristo foi um coitado, dependurado numa cruz. Um besta, como besta ele não queria ser. Digo aí, Raul Seixas. Nietzsche teve uma visão totalmente oposta de Jesus, quando, num dado momento, num dos seus livros, ele diz que Jesus Cristo deveria ter fugido para o deserto e lá permanecido, longe da cidade. Ele diz, talvez lá ele tivesse aprendido a amar a terra, talvez lá ele pudesse encontrar o viver e também o riso. Nietzsche
olha para ele e vê como uma pessoa triste, fechada, que não viveu a vida, que não se importou, não tinha nenhum objetivo, foi vítima desta indiferença. E quando nós chegamos para esse grupo aí, Portas dos Fundos, para eles o Senhor Jesus Cristo foi um beberrão. A sátira deles é algo animalesco, e não somente um beberrão, mas também um homossexual de primeiro grau, quando na sua sátira apresenta uma pessoa completamente desfigurada no viver. Portanto, nós temos aí descrições extremamente vulgares e tristes em relação ao Senhor da glória. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. E não é assim que nós vemos e cremos no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, aí em Filipenses capítulo 2, ele narra a respeito da glória do Senhor Jesus. Ele foi profundamente humilhado, mas segundo o apóstolo Paulo, ele será grandemente exaltado quando todo mundo haverá de se curvar e se ajoelhar diante de Jesus Cristo e concebê-lo ou declará-lo como Senhor. O que existe nos céus, na terra, debaixo da terra, ou seja, em todo o universo. Todo este universo haverá de se curvar diante do Senhor Jesus Cristo e chamá-lo de Kyrios, Senhor, o Senhor da terra, dos céus e de todo o universo. Nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, sobre os últimos momentos de Jesus sobre a face da terra. O texto descreve que Jesus então levanta os seus olhos para os céus em oração e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique. E aí então no versículo 2 ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Neste momento o Senhor Jesus Cristo está falando de ser glorificado pelo Pai. Não que ele devesse crescer diante dos olhos da sociedade, de quem nada se pode esperar, mas a glorificação da qual o Senhor Jesus Cristo fala, por incrível que pareça, é a sua ida para a cruz do Calvário e vencer a morte e ressuscitar e conceder vida a todos aqueles que o Pai quer conceder a vivificação. Duas coisas nós vemos nesses dois versículos. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo orando ao Pai para que ele fosse glorificado por intermédio da sua morte e da sua vitória sobre a morte. E depois ele diz a respeito da autoridade que Deus o Pai lhe conferiu sobre toda a terra, sobre todos quantos estão sobre a face da terra. O mundo pode não enxergar a grandiosidade de Jesus. O mundo pode tê-lo como besta, como inconsequente, como um beberrão, como um desprovido de perfil de personalidade, como uma pessoa corrompida. Mas os textos nos dizem a respeito de Jesus, da sua grandiosidade e de como o mundo deve estar ou deveria estar aos seus pés. E mais precisamente em João, nós temos aí a declaração da autoridade que o Pai lhe conferiu. Portanto, o Pai o tem em autoridade, e o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo este Deus cheio de poder, ele se entrega sacrificialmente, cumprindo o propósito do Pai, a favor daqueles aos quais o Pai haveria de resgatar. E é neste sentido, meus irmãos, que eu quero compartilhar com todos nesta noite. A mensagem de Deus para o meu coração nesta noite é: Jesus, o supremo sobre tudo e sobre todos, debaixo deste tema, benefícios da obra sacrificial de Jesus. Jesus, o supremo sobre tudo e sobre todos, benefícios da obra sacrificial de Jesus. Em primeiro lugar,
o que nós podemos ver pela palavra de Deus é de que Ele concede vida aos eleitos. Jesus Cristo, nesta sua autoridade e ao mesmo tempo vivendo de forma sacrificial, Ele concede vida àqueles que são eleitos pelo Pai. Há muitos anos eu conheci uma cantora, não pessoalmente, mas através dos seus cânticos, e ela cantava muito bem. Não sei se alguém ouviu falar dela, a Abi. E ela tinha umas músicas extraordinárias de exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo. E eu a admirava pela sua voz, pela maneira com que ela cantava com tanta devoção. Mas talvez nem todas as pessoas sabiam a vida que ela viveu antes do Senhor Jesus Cristo transformar a sua vida. Viveu à margem da sociedade, na vida de prostituição, distante de Deus, mas Deus, pela sua infinita graça, tinha um plano para a sua vida. Ela era uma eleita de Deus e no momento certo, mediante a sua palavra, esta pessoa foi alcançada pela graça de Deus, teve a sua vida completamente transformada e viveu uma vida como sendo uma eleita do Senhor, mudando o seu cântico do mundo para o cântico de louvor a Deus e levando centenas e milhares de pessoas a poderem ouvir o seu testemunho do que Deus tinha feito na sua vida. E é isso, meus amados, que o texto da palavra de Deus, no versículo de número 2, nos diz que o Senhor Jesus Cristo concede vida àqueles que são eleitos. Veja o que está escrito assim, aí: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Foi conferida ao Senhor Jesus Cristo toda a autoridade para que ele pudesse conceder a vida eterna a todos aqueles que o Pai estava concedendo a ele. De modo que o texto nos diz a respeito do Pai, que envia estas pessoas ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, diante da autoridade que ele tem, ele concede, portanto, a vida eterna. E é isso, meus amados irmãos, que o apóstolo João, ao escrever a sua primeira carta, também relata, também ressalta lá em 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Ali, o apóstolo João diz que a vida eterna habita no Senhor Jesus Cristo e que ele concede esta vida eterna a todos que nele creem. Ou seja, em nós, por causa da nossa pecaminosidade, habita a morte, habita a destruição. Somente o Senhor Jesus Cristo possui ou possuía a vida, e que ele concede esta vida, a vida eterna, a todos que nele creem. Aqueles que têm o Filho têm a vida, aqueles que não têm o Filho não têm a vida eterna. É o que diz o texto da palavra de Deus. Portanto, Jesus, que é este supremo sobre tudo e sobre todos, nós vemos este grande primeiro benefício em decorrência da sua obra sacrificial. Ele concede vida a todos aqueles que o Pai lhe dá, ou a todos aqueles que vão até o Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo de número 6, versículos 36 e 37, nós lemos o seguinte: João capítulo 6, versículos 36 e 37, dizem assim: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Estranho, porque o Senhor Jesus Cristo tinha multiplicado os pães. Os que estavam presentes puderam contemplar a maneira tão
prodigiosa com que Jesus Cristo agiu, de forma tão poderosa, de forma tão milagrosa, de forma tão extraordinária. E é isso que Jesus Cristo está dizendo, que apesar deles terem visto, presenciado, experimentado, eles não creram em Cristo, não creram no poder de Cristo, não entenderam que ele procedia do Pai, não entenderam que ele tinha a autoridade, revestimento da parte do Pai. E aí depois, no versículo de número 37, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vemos, portanto, aqueles que viram e não creram, e estes os quais o Pai levou até o Senhor Jesus Cristo, e ele diz que esses, então, eles creram, aqueles que o Pai lhe dá e que vão até ele, estes, de modo nenhum, o Senhor Jesus Cristo haverá de rejeitar. Fica bem claro, bem nítido, de que um dos benefícios da obra sacrificial de Jesus é salvar, é dar vida aos eleitos do Pai, e esses o Pai conduz até o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, então, através da vida que habita tão somente nele, a vida eterna, ele reparte com aquelas pessoas que vão até ele, concedidas, tocadas pelo Pai, eleitas pelo Pai, predestinadas pelo Pai, para que sob qualquer circunstância possam crer no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo concede vida aos eleitos do Pai. Logo, todos nós que temos fé no Senhor Jesus, todos nós que cremos na palavra de Jesus, todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus e estamos em Cristo Jesus, todos nós que estamos neste caminho, apesar de todos os desafios, nós precisamos ter o nosso coração transbordante de gozo, de alegria, de gratidão, entendendo por intermédio da palavra de Deus, que se nós fomos até Jesus, se ele nos alcançou, se ele derramou sobre nós a vida e a vida eterna, foi porque o Pai nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que em momento oportuno o Senhor Jesus Cristo pudesse nos conceder vida, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, para que nós pudéssemos dizer: eu creio. Para que todos nós pudéssemos expressar: eu creio. Jesus, o Supremo sobre tudo e todos, diz o Senhor Jesus Cristo: assim como me conferiste autoridade, os benefícios da obra sacrificial de Jesus, ele concede vida aos eleitos. Louvado e exaltado seja o nome bendito do nosso Deus, porque você foi alcançado pela sua graça, você é um eleito de Deus, e Deus agiu de forma estupenda, providenciando circunstâncias, pessoas, dando-lhe do seu Espírito Santo, para que você pudesse reconhecer esta mensagem como verdadeira e ser convertido das trevas para a sua maravilhosa luz. E tudo isso devemos a esta obra sacrificial, majestosa, magistral do Senhor Jesus Cristo a nós. Portanto, alguns viram e não creram, mas aqueles outros que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo, esses o Senhor Jesus Cristo não lançou fora, mas os abraçou, os recebeu para si mesmo, concedendo
a vida eterna a cada um deles. Você não se sente privilegiado? Você não se sente agraciado? Você não se sente como tendo o maior tesouro desta terra? O maior de todos os tesouros? Sabe que antes da existência do mundo, Deus já estava programando na sua vida a salvação, e que Deus proveu tudo, absolutamente tudo, tirando a venda da escuridão dos seus olhos, para que você pudesse entender esta mensagem, ao invés de rejeitá-la, ridicularizá-la, crer nela e ser abraçado por ela, e ser uma pessoa sobre quem, ou no interior de quem, agora habita a vida eterna, porque o Senhor Jesus Cristo lhe concedeu a partir dele, em quem exclusivamente habitava a vida. Ele repartiu com você o que era única e exclusivamente dele. Não tem dinheiro que pague, não tem tesouro que se ombrie a este privilégio. Não tem ouro, não tem prata, não tem diamantes, não tem absolutamente nada. Pelo menos para mim, pode se juntar absolutamente tudo nesta terra. Não tem o valor deste inestimável presente que é a vida eterna que nós recebemos de Cristo Jesus. Com certeza é por isso que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, que não compensa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a alma é perder o maior tesouro. Ter na sua alma a vida eterna é o maior tesouro, é ganhar o maior tesouro. Jesus, o Supremo sobre tudo e todos, o único que tem autoridade absoluta neste mundo, e por incrível que pareça, nós estamos vendo que este Senhor de tudo, ele se deu sacrificialmente. E o primeiro benefício foi de conceder vida aos eleitos, aos chamados pelo Senhor para serem salvos e para servi-lo, graças à obra sacrificial de Jesus. Mas em segundo lugar, a obra sacrificial de Jesus, mediante o Senhor Jesus Cristo, promove a fé na vida daqueles que pertencem ao Pai. Além de sermos alcançados pela graça de Deus, além de termos o maior prêmio que um ser humano pode ter sobre a face da terra enquanto aqui existe, além de tudo isso, e eu posso dizer tudo, a palavra de Deus nos diz que este Supremo Jesus, cuja obra sacrificial traz benefício àqueles que são eleitos do Pai, e outro benefício é que ele promove a fé àqueles, ou naqueles, ou no interior daqueles que pertencem ao Pai. A fé não é produto da nossa própria criação interna. A fé nós não temos em nós mesmos, nós não criamos a fé, nós não arrancamos de trás das nossas orelhas a fé, nem arrancamos do nosso interior. A fé não é um assentimento otimista, positivista. A fé é algo que emana, a fé verdadeira é algo que emana única e exclusivamente do Deus Todo-Poderoso e que é promovida no nosso interior graças à obra sacrificial do Senhor Jesus. Ainda há poucos dias eu vi alguém conversando e a pessoa estava ouvindo uma história, estava duvidando da história, e alguém dirigiu esta brincadeira a esta pessoa: "Ô Tomé, então você não está acreditando?" A concepção do mundo é de que nós devemos ver para crer. Se eu vir, então eu creio. Mostra-me e eu creio.
Mas do ponto de vista do Pai, de Deus, da palavra de Deus, é diferente. Nós precisamos crer primeiro, para que depois nós vejamos. O mundo é eu vejo, eu creio. Do ponto de vista de Deus é eu creio, então eu vejo a glória de Deus, eu vejo as coisas de Deus, as coisas que emanam de Deus, as coisas espirituais que partem de Deus. Logo, o crermos em Deus, a fé que nós temos em tudo quanto procede de Deus, nasceu dele. Ele introduziu no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, o crermos naquilo que Deus diz, naquilo que dele emana. Versículos 6 a 8, nós lemos: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Portanto, o Senhor Jesus Cristo concede vida eterna a todos que o Pai lhe dá. Começa no Pai, não em Cristo mesmo e não em nós, mas o Pai que elege. Mas agora o Senhor Jesus Cristo, na sua oração, ele está manifestando a crença destes aos quais ele concedeu vida. Versículo 6, ele está dizendo que estes diferentes do mundo, eles estão guardando a palavra de Deus, eles estão praticando a palavra de Deus. Pode ter oposição do mundo, ridicularização da parte do mundo, descrença do mundo, mas esses os quais Deus concedeu, Deus o Pai concedeu a ele, e ele lhes deu vida, estes têm guardado, têm obedecido a sua palavra. Estes também, segundo o versículo 7, eles têm reconhecido que o Senhor Jesus Cristo provém do Pai. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Ele, o que ele tem feito, todas estas coisas são provenientes do centro de todas as coisas, que é o Deus Pai. Eles estão reconhecendo. Enquanto o mundo não reconhecia, estes reconheciam que tudo, absolutamente tudo, emanava de Deus, provinha de Deus o Pai. E no versículo de número 8, Jesus diz que a estes os quais ele salvou e deu vida eterna, a esses ele tem transmitido as palavras que o Pai lhe deu. E aí diz: e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Por que estes criam na palavra e praticavam esta palavra? Por que é que eles criam que tudo quanto Jesus fazia procedia mesmo do Pai, e não de outra fonte, como num dado momento diziam que o Senhor Jesus Cristo estava aliado a Satanás? Por que é que estes criam verdadeiramente que o Pai enviou o seu Filho Jesus? Porque o Senhor Jesus Cristo, como este servo que se deu em sacrifício pelos eleitos, sendo usado por Deus, ele formatava, personalizava a fé no coração de cada um daqueles que o viam, cada um daqueles que o ouviam, cada um daqueles que com ele conviviam. Então, o Senhor Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, foi este que, mediante a instrumentalidade do Pai, promoveu a fé nestes corações, para que eles pudessem crer,
como eles estavam crendo. O Senhor Jesus Cristo tinha acabado de falar com seus discípulos que ele voltaria para o Pai e que estava ou estaria preparando o lugar para todos, para que onde ele estivesse, todos pudessem estar. Eles ficaram muito tristes, mas o Senhor Jesus Cristo então lhes fala sobre o Espírito Santo. Capítulo 16, versículo 8 ao 11, ele fala que ele voltaria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o qual haveria de agir e convencer os homens do pecado, do juízo e também da justiça. Que este Espírito Santo não falaria dele mesmo. O Espírito Santo não fala dele mesmo e não fala por si mesmo. Mas Jesus Cristo disse que o Espírito Santo, versículo 14, haveria de glorificar ele, Jesus. Portanto, o Espírito Santo notifica, o Espírito Santo convence do pecado, juízo e justiça, o Espírito Santo planta a sabedoria, maturidade, mediante a instrução de Jesus. O Espírito Santo glorifica a Jesus, mediante a sua instrução. E é Ele, portanto, que tira a venda dos nossos olhos, a incredulidade do nosso coração, para que na visão do mundo nós possamos crer em todos os absurdos que o mundo não crê, mas que Deus, por intermédio de Jesus, promove a fé em nós, para que nós vejamos e para que nós reconheçamos. É uma ação que vai na contramão do mundo. Você tem fé? A fé está aí no seu coração? Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele morreu na cruz do Calvário, de fato e de verdade? Você crê que Ele ressuscitou? Você crê que a palavra de Deus é a revelação absoluta dEle, na sua integralidade? Você crê que existe o céu, segundo Jesus falou? Você crê que existe o inferno, segundo Jesus falou? Você crê que você pode ter a vida eterna juntamente com o Pai e a Trindade bendita no reino celestial? Se você disser sim, isto não foi por você. Você crê não por você. Você crê não por sua inteligência. Por vezes a inteligência cega os nossos olhos, nos fazendo vaidosos. Você crê, porque a fé, antes de tudo, foi posta, foi derramada no seu coração, de tal maneira que todas essas realidades agora você pode enxergar. O mundo não pode enxergar. Por vias intelectuais, filosóficas, sociológicas, tudo quanto você pensar, o mundo não pode enxergar. Mas a mais simples pessoa, talvez a mais desprezada, ela pode enxergar tudo isso por causa da concessão da fé por parte do Senhor Jesus Cristo, que planta e promove a fé naqueles que são eleitos do Pai, naqueles que pertencem ao Pai. Outra vez, não existe algo mais precioso do que a fé. Talvez nós que estamos acostumados a crermos, a quase não questionarmos absolutamente nada, a nossa fé já não tem tanta importância, porque é algo tão óbvio para nós. É tão óbvio falarmos e ouvirmos tudo quanto temos ouvido, inclusive aqui nesta noite. Mas quem não pertence a Cristo não crê, não aceita, ri, ridiculariza, rejeita, se opõe, ridiculariza, conforme já disse,
se torna alvo de piada, você crê. Porque Cristo, através da sua obra sacrificial, promoveu a fé no seu interior, derramou a fé no seu interior. Aliás, esta é a colocação do apóstolo Paulo, que Deus derrama do seu espírito, da fé, da sua graça no nosso interior e testifica com seu espírito ao nosso espírito todas as suas verdades e realidades. Logo, em tudo isso nós somos passivos. Ele, Deus Pai, a Trindade bendita, é ativa em promover tudo isso em nós. A eleição, a promoção da fé para que creiamos, para que vivamos. Jesus, o Supremo, sobre tudo e todos. Benefícios da obra sacrificial de Jesus: concede vida aos eleitos do Pai. 2. Promove a fé aos que pertencem ao Pai. E, terminando e finalizando, ele intercede pelos que pertencem ao Pai. Às vezes nós somos tentados, ao simplificarmos a vida espiritual, entendendo que Jesus Cristo já cumpriu seu ministério. Ele nasceu de uma virgem, de forma humilde, viveu de forma humilhada, morreu de forma hiperhumilhada, ressuscitou, foi elevado aos céus, está à direita do Pai, e nós dizemos, ele cumpriu seu propósito, seu ministério. Agora é o Espírito Santo, mas não é verdade. O Senhor Jesus Cristo está à destra de Deus o Pai, e ele continua fazendo uma obra de intercessão a favor dos eleitos. Ele continua gerando fé no coração, no interior dos eleitos. Ele continua intercedendo por aqueles que a ele pertencem. Afinal de contas, ele é o pastor perfeito e jamais abandona as suas ovelhas. Há poucos dias eu soube de uma história de irmãos que trabalham numa grande empresa, e eu não vou dizer os nomes, mas que uma pessoa a qual eles conhecem ia ser demitida, ou esse irmão seria demitido. E muito rapidamente eles tomaram providências e intercederam a favor dele e pediram que ele não fosse demitido. E aí então ele não foi. Isso é intercessão, é rogar por alguém, é pedir por alguém. Mas a obra do Senhor Jesus Cristo é mais do que interceder por nós. Mas vamos ficar nessa linha de que o Senhor Jesus Cristo intercede por nós. Versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E versículo de número 20, há pouco tempo até preguei com base neste versículo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 9, está dizendo que ele está rogando, orando, intercedendo, pedindo a favor daqueles que pertencem ao Pai. São do Senhor e eu peço a favor deles. Jesus Cristo não está intercedendo por aqueles que estão no mundo. A intercessão do Senhor Jesus Cristo é por aqueles aos quais o Pai, que foram conduzidos pelo Pai até Ele, e nele creram, sobre quem a fé foi derramada, e que agora tem a sua vida em Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo ora por eles. Tanto nesse versículo 9, quanto no versículo 20, não somente por estes, mas por aqueles que também futuramente haverão de crer em mim por intermédio da tua palavra. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, certamente você se lembra desta circunstância, quando Jesus Cristo disse a Pedro que o diabo tinha pedido para peneirá-lo como trigo. E o Senhor Jesus Cristo disse: mas eu roguei por ti, eu intercedi por ti, eu orei por ti.
Não fica claro se o diabo haveria de fazer aquilo, mas ele seria intocado, ou se Jesus Cristo evitou que Pedro estivesse sendo peneirado pelo diabo. Mas a verdade é que o texto diz que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo a Pedro: eu roguei por ti, eu orei por você. Também nós temos lá em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, momento em que a palavra de Deus nos mostra que nós podemos recorrer à graça de Deus para termos o perdão dos nossos pecados. E continua o apóstolo João: tudo isso que eu estou escrevendo é para que vocês conheçam, saibam o que é pecado e o que não é pecado, e vocês então não pequem mediante o conhecimento e consciência que vocês têm. Contudo, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Advogado é aquele que nos representa diante da justiça. Advocate quer dizer chamar para si o peso da responsabilidade que é de outro, e você cumprir o papel daquele, falar em nome daquele, responder em nome daquele, cumprir em nome daquele. Então a palavra de Deus diz: tudo quanto é revelado é para que você conheça e não peque. Mas se você pecar, nós temos alguém que nos defende, que por nós intercede, que não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Quando eu estudei essa matéria no seminário, acho que foi lá mesmo, que falava sobre o ministério sacerdotal, intercessório de Cristo, lendo lá o livro de Berkoff, quase 1000 páginas, e numa parte dele falando sobre a obra intercessória de Jesus, quando eu li que Jesus orava por mim, eu me senti muito privilegiado, cheio de gozo e de alegria. Já me sinto feliz e alegre quando alguém diz: pastor, eu estou orando pelo senhor. Agora imagina eu saber que Jesus está orando por mim, que Ele está intercedendo por mim, que Ele está me defendendo perante o Pai, e isso em relação a cada um de nós e a todos nós. Não é demais e extraordinário Jesus orar por você? Jesus interceder por você? Jesus colocar a sua necessidade diante do Pai? É alguém na mesma autoridade do Pai, colocando a sua necessidade perante Ele. É algo simplesmente fenomenal. É algo simplesmente fantástico. Portanto, Jesus, Ele é o supremo sobre tudo e todos, como Ele mesmo disse: me conferiste autoridade sobre toda a carne, não obstante ser autoridade sobre tudo. O Senhor Jesus Cristo fala de ser glorificado, e a glorificação aqui Ele se refere é o seu sacrifício e morte. Logo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Supremo, se deu em sacrifício por mim e por você. E isto refletiu de forma a beneficiar a todos nós. Primeiramente, por causa desta obra, Ele concede vida aos eleitos. Depois, Ele promove fé àqueles que pertencem ao Pai. E finalizando, Ele intercede aos que pertencem também ao Pai. É muito importante nós termos isso em nossa vida. Concluindo, tudo que somos, devemos ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, a nossa gratidão e devoção por sua obra a favor de nós. Mas será
que o Senhor Jesus Cristo merece tão somente a minha expressão? Muito obrigado. Será que Jesus merece de nós só a expressão eu reconheço? Será que Jesus merece de nós apenas eventualmente a nossa emoção ou algumas lágrimas? Será que Jesus merece de nós talvez só colocarmos as mãos sobre o peito e dizermos eu sou muito grato a Deus? Tudo que somos e que desfrutamos decorre da obra do Senhor sacrificial por nós. Mas não nos cabe apenas a expressão muito obrigado e tudo mais. Para correspondermos a este grande amor de Deus por nós, a esta obra do Senhor Jesus Cristo por nós, nós devemos mostrar com atitudes concretas, com atos concretos, servindo a Deus, trabalhando por Deus, lutando pelo reino, suando pelo reino, orando pelo reino, arregaçando as mangas pelo reino, se desgastando pelo reino, se sacrificando pelo reino, orando pelo reino, estudando pelo reino. Diante de Deus e diante de qualquer um que serve a Deus, se você ficar 1000 horas dizendo eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, mas não tiver nenhuma atitude concreta de serviço pelo reino do Senhor, a sua expressão não é de verdade. Se alguém diz eu amo, mostra concretamente este amor. Isso é na relação humana, é na relação com Deus. Certamente você está saindo daqui reconhecendo a obra de Jesus, dizendo quão privilegiado eu sou. Mas o que o Senhor espera é que você deixe de expressar apenas com a sua boca, com sua língua, e mostre com atitudes concretas. Lembra do argumento do apóstolo João, lá em 1 João? Quando ele fala a respeito do amor com que nós devemos amar as pessoas, ele diz lá que não apenas de boca ou de língua, mas através de ato, de atitudes. Este é o mesmo em referência a Deus. Para de dizer que você ama a Deus. Para de dizer que você é grato a Deus e continua na mesma vida. Não diga, faça. Mostre o seu amor. Viva um cristianismo verdadeiro. Trabalhe. Pare de querer só desfrutar das bênçãos de Deus. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Aí sim eu vou reconhecer que você é grato a Deus. Deus já conhece o seu coração, mas nós evidenciamos quem somos é pelas nossas atitudes perante os outros. Toma uma decisão na sua vida. Toma uma decisão na sua vida. Toma uma decisão de não ser cristão apenas de boca e de palavra, mas de comportamentos, de gestos e de atitudes dentro do reino de Deus e dentro da igreja ao qual você pertence. A igreja precisa de cada um de vocês, porque cada um de vocês tem dons específicos com os quais você tem que edificar os outros. Meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando e que nós não apenas saiamos dizendo graças a Deus, grato ao Senhor, mas nós saiamos daqui resolutos em vivermos talvez o que talvez nunca você tenha vivido até o dia de hoje. Talvez você esteja na igreja há muitos anos. Talvez você esteja
querendo que as pessoas da igreja te sirvam da melhor maneira possível, que tenha tudo de melhor na sua comunidade. Mas você mesmo ou mesma, como pessoa, não levanta um dedo para promover a glória de Deus, para trabalhar no reino de Deus. Senta e vai embora e volta, volta e senta e vai embora. E que talvez, pensando que possui uma cátedra, tem sempre um espírito crítico, mas não trabalha para ver a dureza do que é lutar dentro do reino. Aí lhe falta piedade e misericórdia. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Ele complete, através da sua palavra, aquilo que, no nosso limite, no meu limite, eu não pude expressar a você. Presbíteros, por favor.